Deuteronômio 16. A Páscoa. Deuteronômio 16, versículo 1. Observem o mês de Abibe e celebrem a Páscoa do Senhor, o seu Deus, pois no mês de Abibe, de noite, ele os tirou do Egito. Deuteronômio 16, versículo 2. Ofereçam como sacrifício da Páscoa ao Senhor, o seu Deus, um animal dos rebanhos de bois ou de ovelhas, no local que o Senhor escolher para a habitação do seu nome. Deuteronômio 16, versículo 3. Não o comam com pão fermentado, mas durante 7 dias comam pães sem fermento, o pão da aflição, pois foi às pressas que vocês saíram do Egito, para que todos os dias da sua vida vocês se lembrem da época em que saíram do Egito. Deuteronômio 16, versículo 4. Durante 7 dias não permitam que seja encontrado fermento com vocês em toda a sua terra. Tampouco permitam que alguma carne sacrificada à tarde do primeiro dia permaneça até a manhã seguinte. Deuteronômio 16, versículo 5. Não ofereçam o sacrifício da Páscoa em nenhuma das cidades que o Senhor, o seu Deus, der a vocês. Deuteronômio 16, versículo 6. Sacrifiquem-na apenas no local que ele escolher para a habitação do seu nome. Ali vocês oferecerão o sacrifício da Páscoa à tarde, ao pôr do sol, na data da sua partida do Egito. Deuteronômio 16, versículo 7. Vocês cozinharão a carne do animal e a comerão no local que o Senhor, o seu Deus, escolher. E, pela manhã, cada um de vocês voltará para a sua tenda. Deuteronômio 16, versículo 8. Durante 6 dias comam pão sem fermento e no 7º dia façam uma assembléia em honra ao Senhor, o seu Deus, não façam trabalho algum. Deuteronômio 16, versículo 9. Contem 7 semanas a partir da época em que vocês começarem a colheita do cereal. Deuteronômio 16, versículo 10. Celebrem então a festa das semanas ao Senhor, o seu Deus, e tragam uma oferta voluntária conforme as bênçãos recebidas do Senhor, o seu Deus. Deuteronômio 16, versículo 11. E alegrem-se perante o Senhor, o seu Deus, no local que ele escolher para a habitação do seu nome, junto com os seus filhos e as suas filhas, os seus servos e as suas servas, os levitas que vivem na sua cidade, os estrangeiros, os órfãos e as viúvas que vivem com vocês. Deuteronômio 16, versículo 12. Lembrem-se de que vocês foram escravos no Egito e obedeçam fielmente a estes decretos. Deuteronômio 16, versículo 13. Celebrem também a festa das cabanas durante 7 dias, depois que ajuntarem o produto da eira e do tanque de prensar uvas. Deuteronômio 16, versículo 14. Alegrem-se nessa festa com os seus filhos e as suas filhas, os seus servos e as suas servas, os levitas, os estrangeiros, os órfãos e as viúvas que vivem na sua cidade. Deuteronômio 16, versículo 15. Durante 7 dias celebrem a festa, dedicada ao Senhor, o seu Deus, no local que o Senhor escolher. Pois o Senhor, o seu Deus, os abençoará em toda a sua colheita e em todo o trabalho de suas mãos, e a sua alegria será completa. Deuteronômio 16, versículo 16. 3 vezes por ano todos os seus homens se apresentarão ao Senhor, o seu Deus, no local que ele escolher, por ocasião da festa dos pães sem fermento, da festa das semanas e da festa das cabanas. Nenhum deles deverá apresentar-se ao Senhor de mãos vazias. Deuteronômio 16, versículo 17. Cada um de vocês trará uma dádiva conforme as bênçãos recebidas do Senhor, o seu Deus. Deuteronômio 16, versículo 18. Nomeiem juízes e oficiais para cada uma de suas tribos em todas as cidades que o Senhor, o seu Deus, dá a vocês, para que eles julguem o povo com justiça. Deuteronômio 16, versículo 19. Não pervertam a justiça nem mostrem parcialidade. Não aceitem suborno, pois o suborno cega até os sábios e prejudica a causa dos justos.
Deuteronômio 16 versículo 20. Sigam única e exclusivamente a justiça, para que tenham vida e tomem posse da terra que o Senhor, o seu Deus, dá a vocês. Deuteronômio 16 versículo 21. Não ergam nenhum poste sagrado além do altar que construírem em honra ao Senhor, o seu Deus. Deuteronômio 16 versículo 22. E não levantem nenhuma coluna sagrada, pois isto é detestável para o Senhor, o seu Deus.